Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. E antes de começarmos, se você ama romances intensos, cheios de drama e escolhas impossíveis, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Agora respira. Imagine uma mansão bilionária. Um patrão poderoso. 5 mulheres deslumbrantes disputando seu coração. E uma criança de apenas 6 anos, prestes a fazer a escolha mais chocante de todas. Uma escolha que vai virar a vida de todos de cabeça para baixo, e que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. De que cidade você está assistindo essa história? Comenta aí embaixo. E me diz, você acredita em um amor que desafia todas as regras? Ou existem limites que nunca devem ser cruzados? Quero saber sua opinião. Vamos à história. A chuva batia contra as janelas da mansão Aldridge como se pedisse permissão para entrar. Eva Clarke atravessava o corredor de mármore italiano carregando uma bandeja de prata com chá de camomila e biscoitos amanteigados. Seus passos eram silenciosos, quase fantasmagóricos. Ela aprenderá, nos últimos 2 anos, a se mover como sombra. Invisível. Necessária. Jamais presente demais. Parou diante da porta do quarto de Mia e respirou fundo. Bateu 3 vezes, suavemente. Eva. A voz infantil já trazia urgência. Ela entrou. A menina estava sentada na cama gigante, cercada por pelúcias caras que jamais fora abraçadas. O cabelo loiro caía despenteado sobre os ombros. Os olhos verdes estavam vermelhos. Eva colocou a bandeja sobre a mesinha de cabeceira e se ajoelhou ao lado da cama, ficando na altura da criança. Você chorou de novo, pequena? Mia balançou a cabeça, mas os lábios tremeram. Eva não insistiu. Apenas abriu os braços. A menina se jogou neles com força, agarrando-se ao avental como se fosse salva-vidas. Papai esqueceu de novo, sussurrou Mia contra o ombro de Eva. Ele prometeu que ia me buscar na escola hoje. Eva fechou os olhos e sentiu a dor apertar seu peito. Não era a primeira vez. Não seria a última. Richard Aldridge era muitas coisas: empresário brilhante, bilionário implacável, pai solitário. Mas presente. Jamais. Ele tem muito trabalho, amor. Você sabe disso. Mas as outras meninas têm mães. Mia se afastou, encarando Eva com aqueles olhos que pareciam velhos demais para 6 anos. Eu também quero uma mãe. Eva engoliu em seco. Não havia resposta para isso. Não uma que ela pudesse dar. Então fez o que sempre fazia: pentear o cabelo da menina com os dedos, cantarolar baixinho, oferecer biscoitos e presença. O suficiente para fazer Mia dormir. Nunca o suficiente para curar. Quando a respiração da criança se acalmou, Eva cobriu com o edredom de seda e saiu do quarto em silêncio. E deu de cara com ele. Richard Aldridge estava parado no corredor, iluminado apenas pela luz fraca do lustre de cristal. Terno cinza escuro impecável. Gravata levemente afrouxada. Cabelos ainda perfeitos, apesar das quase 10 da noite. Ele a observava com aqueles olhos azuis que pareciam atravessar tudo. Eva sentiu o ar faltar. Sempre sentia. Senhor Aldridge, murmurou, desviando o olhar e abaixando a cabeça. Não sabia que o senhor já estava em casa. Acabei de chegar. A voz dele era grave, controlada. Sempre controlada. Ela está dormindo? Sim, senhor. Silêncio. Eva tentou passar por ele, mas Richard não se moveu. Estava bloqueando a passagem, e ela não sabia se era intencional ou se ele simplesmente não se importava. Você a colocou para dormir, não era pergunta. Sim, senhor. Ela estava um pouco chateada. Eu sei por quê. Richard deu um passo à frente. Eva recuou instintivamente, batendo as costas contra a parede. Ele parou a poucos centímetros dela. Perto demais. Perigoso demais. Eu a decepcionei de novo. Eva não disse nada. O que poderia dizer? Que sim, ele decepcionou? Que a filha dele chorava todas as noites esperando por atenção que nunca chegava? Que Eva já não sabia mais quantas vezes enxugar as lágrimas da menina enquanto o pai trabalhava até a exaustão? Ela precisa de uma mãe, Richard continuou, mais para si mesmo do que para Eva. Precisa de alguém que esteja presente. Alguém que a ame. O coração de Eva apertou. O Senhor a ama, sussurrou.
Richard a encarou então. Realmente a encarou. Eva sentiu as pernas fraquejarem. Aqueles olhos azuis eram tempestade e vazio ao mesmo tempo. Não da forma que ela precisa, ele admitiu, e havia algo quase humano na voz dele. Quase vulnerável. Eu não sei como fazer isso. Eva quis tocar o rosto dele. Quis dizer que ele não estava sozinho. Que ela estava ali. Que sempre estivera. Mas ela era apenas a empregada. E ele, o patrão bilionário. Então ela apenas assentiu, abaixou os olhos e murmurou: com licença, senhor. Preciso terminar as tarefas da noite. Dessa vez, Richard se afastou. Eva passou por ele rápido, quase correndo, sentindo o calor do corpo dele mesmo sem tocá-lo. Desceu as escadas com o coração disparado e as mãos tremendo. Ela não podia amar aquele homem. Não podia. Mas o coração não seguia ordens. Na manhã seguinte, Eva acordou às 5 da manhã, como sempre. Preparou café, organizou a mesa do café da manhã, deixou tudo impecável. Richard desceu às 6h15. Sempre pontual. Sempre sério. Bom dia, senhor. Eva serviu o café dele sem olhar nos olhos. Bom dia. Richard pegou o jornal financeiro e se concentrou nas notícias. Eva virou-se para sair quando ele falou: Eva. Ela parou. Sim, senhor? Eu tomei uma decisão. O tom dele era diferente. Firme. Resolvido. Eva se virou devagar, encontrando os olhos dele fixos nela. Vou trazer alguém para conhecer Mia. Alguém que possa ser uma boa influência para ela. Eva sentiu o chão sumir. Alguém? Repetiu, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Uma mulher, Richard continuou, sem emoção. Adequada. Com educação refinada. Alguém que possa dar a Mia o que ela precisa. Cada palavra era uma facada. Entendo, Eva conseguiu dizer, segurando as lágrimas. Ela virá jantar hoje à noite. Prepare algo especial. Sim, senhor. Eva saiu da sala antes que ele pudesse ver seu rosto desmoronar. No corredor, encostou-se à parede e deixou a dor vir. Mas apenas por um instante. Apenas um. Porque ela tinha trabalho a fazer. E porque amar Richard Aldridge sempre fora um erro que ela cometia em silêncio. A mulher que chegou às 7 da noite era exatamente o que Eva imaginava. Alta, loira, elegante. Vestido de grife. Salto agulha. Sorriso ensaiado. Ela se apresentou como Isabella Fontaine, modelo e influenciadora. Eva a recebeu na porta, levou seu casaco, serviu champanhe. E assistiu Richard apresentá-la a Mia. A menina olhou para Isabella com desconfiança. Quando a modelo tentou abraçá-la, Mia recuou e correu para trás de Eva, agarrando-se à sua saia. Mia, não seja indelicada, Richard repreendeu suavemente. Eu não gosto dela. Mia sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Isabella forçou uma risada. Crianças são difíceis mesmo, não são? Ela olhou para Richard com um sorriso sedutor. Mas tenho certeza de que vamos nos entender. Eva sentiu náusea. O jantar foi um desastre silencioso. Isabella mal olhou para Mia. Passou o tempo todo conversando com Richard sobre viagens, eventos, moda. Mia comeu em silêncio, olhando para Eva que servia a mesa. Quando Eva trouxe a sobremesa, Mia segurou sua mão. Fica comigo, pediu baixinho. Eu não posso, amor. Preciso trabalhar. Por favor. Eva olhou para Richard. Ele observava a cena com expressão indecifrada. Pode ficar, ele disse, surpreendendo a todos. Sente-se. Eva hesitou. Isabella franziu a testa. Richard, querido, acho que a empregada tem outras coisas para fazer. Eu disse para ela sentar. Richard repetiu, mais firme. Eva puxou uma cadeira ao lado de Mia. A menina imediatamente se aninhou contra ela. O resto do jantar foi tenso. Isabella partiu cedo, visivelmente irritada. Quando a porta se fechou, Richard ficou parado no hall por longos segundos. Ela não voltará, ele disse, sem olhar para Eva. Mia estava certa. Ela não serve. Eva não respondeu. Haverá outras, Richard continuou, agora olhando direto para ela. Até eu encontrar a mulher certa. Eva sentiu o peito se partir. Porque a mulher certa estava bem ali,
diante dele. Mas ele jamais veria. 3 semanas se passaram desde Isabela. Nessas 3 semanas, Richard trouxe mais 4 mulheres à mansão. Cada uma mais deslumbrante que a anterior. Cada uma mais inadequada aos olhos de Mia. E cada uma como uma lâmina atravessando o coração de Eva. A segunda foi Sophia Lauren, herdeira francesa de uma marca de joias. Ela chegou com um colar de diamantes para Mia, que a menina recusou educadamente, dizendo que preferia as flores que Eva colhia no jardim. A terceira foi Natasha Ivanova, ex-bailarina russa transformada em socialite. Ela tentou impressionar Mia com histórias de viagens pelo mundo, mas a menina apenas perguntou se Eva poderia viajar com elas. Natasha não gostou da pergunta. A quarta foi Camila Rodrigues, apresentadora de televisão brasileira. Linda, carismática, cheia de energia. Ela até conseguiu fazer Mia rir uma vez. Eva sentiu um aperto no peito ao ver isso. Talvez essa fosse a escolhida. Talvez Camila realmente conseguisse. Mas quando Camila sugeriu que Mia deveria ir para um colégio interno na Suíça, para se tornar uma jovem refinada, a menina olhou para o pai com pânico nos olhos e disse uma única palavra. Não. Camila não voltou. A quinta foi Victoria Ashford, aristocrata britânica com linhagem que remontava à monarquia. Ela foi a pior de todas. Tratou Eva com desprezo aberto, estalando os dedos para chamá-la, referindo-se a ela apenas como a empregada. E quando Mia derramou suco acidentalmente no vestido de Victoria, a mulher gritou com a criança. Richard a expulsou da casa antes mesmo do jantar terminar. Eva estava na cozinha lavando louça quando ele entrou. Ela não o ouviu chegar. Só percebeu sua presença quando ele falou. Obrigado. Ela se virou, surpresa. Richard estava encostado no batente da porta, gravata desfeita, expressão cansada. Senhor? Por proteger Mia de Victoria. Eu vi você entrando na sala quando ela gritou. Eva tinha entrado sim. Colocará-se entre Victoria e a menina. Dissera, com toda a firmeza que conseguirá reunir, que acidentes acontecem e que ninguém gritaria com Mia em sua presença. Victoria chamara Richard imediatamente. Exigirá que ele demitisse Eva na hora. Mas ele não o fizera. Eu apenas. Eva procurou as palavras certas. Mia é uma criança. Ela não merecia aquilo. Não merecia. Richard deu um passo para dentro da cozinha. Depois outro. Nenhuma dessas mulheres serve, Eva. Nenhuma delas vê Mia como deveria. Elas veem apenas oportunidade, status, dinheiro. Eva secou as mãos no avental, sem saber o que dizer. Por que o Senhor continua trazendo-as então? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Ousada demais. Íntima demais. Richard ficou em silêncio por longos segundos. Quando respondeu, sua voz era baixa, quase confessional. Porque preciso encontrar alguém antes que seja tarde demais. Tarde para quê? Ele a encarou então. E havia algo selvagem naquele olhar. Algo perigoso. Antes que eu cometa um erro que não posso cometer. Eva sentiu o ar ficar pesado entre eles. Sabia exatamente que erro era esse. Podia sentir nos olhares que ele lhe lançava quando pensava que ela não percebia. Na forma como sua voz mudava quando falava com ela. Na tensão que preenchia o ar sempre que estavam sozinhos. Richard Aldridge estava lutando contra algo. E Eva também. Eu deveria ir, ela sussurrou. Mia deve estar me esperando para a história da noite. Eva, ele segurou seu pulso quando ela passou por ele. O toque foi elétrico. Eva congelou. Sentiu cada centímetro de pele onde os dedos dele a tocavam. Sentiu o calor. A força contida. O perigo. O Senhor precisa me soltar, disse, sem olhar para ele. Eu sei. Mas ele não soltou. Por favor, a voz dela saiu quebrada. Richard a soltou então, mas não se afastou. Estava tão perto que Eva podia sentir o cheiro do perfume caro. Podia ouvir a respiração dele. Podia ver a batalha acontecendo por trás daqueles olhos azuis. Você é boa demais para ela, ele disse finalmente. Para Mia. Você é tudo o que ela precisa. Eva sentiu lágrimas picar em seus olhos. Então por que o Senhor continua procurando outra pessoa? A pergunta ficou suspensa no ar. Richard não respondeu.
Não podia. Porque a resposta era óbvia demais, dolorosa demais. Eva saiu da cozinha antes que as lágrimas caíssem. Naquela noite, enquanto lia para Mia, a menina interrompeu a história. Eva? Sim, amor? Por que papai não se casa com você? Eva quase deixou o livro cair. O quê? Você cuida de mim. Você me ama. E eu sei que você ama o papai também, Mia disse com a sinceridade brutal das crianças. Eu vejo como você olha para ele. Mia, Eva não sabia como responder. Não é tão simples assim. Por quê? Porque eu trabalho aqui. Sou a empregada. Seu pai precisa de alguém diferente. Você é diferente, Mia insistiu, sentando-se na cama. Você é melhor que todas aquelas mulheres horríveis. Elas não me amam. Elas nem gostam de mim. Mas você sim. Eva abraçou a menina, sentindo o coração se despedaçar. Eu te amo muito, pequena. Mais do que você pode imaginar. Então fica comigo para sempre, Mia sussurrou contra seu ombro. Seja minha mãe de verdade. Eva fechou os olhos e deixou uma lágrima escorrer. Eu não posso prometer isso, amor. Por quê? Por quê? Ela respirou fundo. Porque essas coisas não dependem só de mim. Mia se afastou, olhando-a com determinação. Então vou fazer o papai ver que você é a certa. Mia, não. Você vai ver, Eva. Vou fazer ele te escolher. Nos dias seguintes, Mia começou a agir. Toda vez que Richard perguntava sua opinião sobre algo, ela mencionava Eva. Toda vez que ele tentava fazer algo por ela, Mia dizia que Eva já tinha feito. Toda vez que ele oferecia presentes, a menina dizia que preferia o tempo de Eva. Richard percebia. Claro que percebia. E isso o irritava. Não com Mia. Consigo mesmo. Uma semana depois, ele chamou Eva ao escritório. Ela entrou nervosa, as mãos úmidas. Mandou-me chamar, senhor? Richard estava de pé junto à janela, observando a chuva. Não se virou quando falou. Preciso falar com você sobre Mia. Ela fez algo errado? Não. Você fez. Eva sentiu o sangue gelar. Senhor? Richard finalmente se virou. Havia raiva contida naquele rosto. Mas não era a raiva dela. Era a raiva de si mesmo. Você fez minha filha te amar demais. Eu não pretendia. Ela não quer mais ninguém perto. Richard interrompeu, dando passos medidos em direção a ela. Só você. Apenas você. Todas as mulheres que trago, ela compara com você. E todas perdem. Eva não sabia se isso era acusação ou confissão. Sinto muito, senhor. Eu posso tentar manter mais distância. Não. A palavra saiu como ordem. Como súplica. Senhor? Richard estava a poucos passos dela agora. Perigosamente perto. Não se afaste dela. Mia precisa de você. Ele parou, a mandíbula tensa. Ela te ama como filha ama mãe. Eu também a amo, Eva admitiu, a voz tremendo. Eu sei, Richard deu mais um passo. E é por isso que isso é impossível. O que é impossível? Ele não respondeu. Apenas a olhou. E naquele olhar havia tudo o que ele não podia dizer. Desejo. Medo. Guerra interna. Eu vou fazer uma última tentativa, ele disse finalmente, quebrando o momento. Um jantar. Com várias mulheres. Mia escolherá uma delas. E isso vai acabar. Eva sentiu como se tivesse levado um soco. Um jantar? Sim. Semana que vem. Convide 5 mulheres. As mais adequadas. Prepare algo grandioso. E deixe Mia decidir. Richard voltou para trás da mesa, recompondo a máscara fria. Assim ela terá a mãe que precisa. E eu terei paz. Eva sabia que ele não teria paz. Sabia que aquilo era apenas mais uma forma de fugir. Mas ela era apenas a empregada. Então apenas assentiu e saiu do escritório. No corredor, encostou-se à parede e deixou as lágrimas caírem. Porque em uma semana, Richard escolheria uma mulher para ser mãe de Mia. E Eva teria que assistir. Teria que servir a mesa enquanto outra mulher ocupava o lugar que deveria ser seu. Teria que sorrir enquanto seu coração se despedaçava. Teria que continuar sendo invisível. Enquanto o homem que amava se entregava a outra.
Os preparativos para o jantar consumiram a semana seguinte. Richard contratara uma empresa de eventos, mas Eva supervisionava cada detalhe. Flores raras, louça de porcelana francesa, cristais que valiam mais que um carro. Tudo precisava estar perfeito. Para o dia em que ela perderia tudo. As 5 candidatas foram escolhidas a dedo por Richard e sua equipe. Cada uma representava o que a alta sociedade considerava ideal: beleza, educação, linhagem, influência. Eva recebeu as informações de cada uma delas numa pasta elegante. Leu tudo sozinha em seu quarto minúsculo no 3º andar da mansão. Cada biografia era uma lembrança de como ela jamais seria suficiente. Candidata 1, Lady Elizabeth Torbury. Aristocrata britânica, 32 anos. Filha de um duque. Educada em Oxford. Conhecida por sua obra filantrópica. Elegante, refinada, perfeita em todos os aspectos. Candidata 2, Doutora Isabelle Morial. Médica francesa, 34 anos. Especialista em pediatria. Divorciada, sem filhos. Culta, compassiva, inteligente. Exatamente o tipo de mulher que saberia cuidar de uma criança. Candidata 3, Alessandra Conti. Estilista italiana, 29 anos. Fundadora de sua própria marca de moda infantil. Criativa, vibrante, apaixonada por crianças. Recentemente nomeada uma das mulheres mais influentes da Europa. Candidata 4, Yasmin Alfassi. Empresária árabe, 31 anos. CEO de uma fundação educacional. Fluente em 6 idiomas. Sofisticada, poderosa, dona de uma presença magnética. Candidata 5, Helena Vanderbilt. Socialite americana, 30 anos. Herdeira de uma fortuna bilionária. Conhecida por suas festas exclusivas e seu círculo de amizades entre a elite mundial. Linda, carismática, acostumada a conseguir tudo o que quer. Eva fechou a pasta e deitou-se na cama estreita. As lágrimas vieram em silêncio. Como poderia competir com mulheres assim? Ela, que vinha de família pobre, que largara a universidade para cuidar da mãe doente, que aceitara trabalhar como empregada porque precisava sobreviver. Ela, que usava uniforme simples enquanto aquelas mulheres vestiam alta costura. Ela, que era invisível. Na manhã seguinte, Mia entrou na cozinha enquanto Eva preparava o café da manhã. A menina trazia uma expressão séria demais para seus 6 anos. Eva, preciso falar com você. Eva se ajoelhou, ficando na altura da criança. O que foi, amor? Eu não vou escolher nenhuma daquelas mulheres, Mia disse com determinação. Eu só quero você. O coração de Eva apertou. Mia, você precisa dar uma chance a elas. Seu pai está fazendo isso por você. Não está, não, a menina cruzou os bracinhos. Ele está fazendo porque tem medo. Eva piscou, surpresa. Às vezes esquecia como Mia era perceptiva. Medo de quê? De te amar, Mia disse simplesmente. Eu sei que ele te ama. Eu vejo. Mas ele acha que não pode porque você trabalha aqui. Eva sentiu lágrimas ameaçarem cair. Mia, as coisas são mais complicadas que isso. Não são, a menina segurou o rosto de Eva com as mãozinhas. Amor não é complicado. É simples. Você ama alguém ou não ama. E vocês dois se amam. Só são muito burros para admitir. Eva não conseguiu segurar o riso mesmo através das lágrimas. Você não pode falar assim, pequena. Mas é verdade, Mia abraçou-a forte. E no jantar, eu vou fazer todo mundo ver isso. Mia, o que você está planejando? A menina apenas sorriu. Aquele sorriso travesso que sempre a metia em confusão. Você vai ver. O dia do jantar chegou como sentença de morte. A mansão estava transformada. O salão principal foi decorado como um cenário de filme. Velas por toda parte. Flores brancas e douradas. Música clássica ao fundo. Fotógrafos discretos contratados para registrar o momento histórico. A noite em que a pequena Mia Aldred escolheria sua nova mãe. Eva coordenava tudo com perfeição mecânica. Seu coração estava morto, mas suas mãos trabalhavam. Era tudo o que sabia fazer. As candidatas começaram a chegar às 7 da noite. Lady Elizabeth foi a primeira.
Desceu de um Rolls-Royce impecável, usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos claros. Cumprimentou Eva com um aceno educado mas distante. Era gentil, mas havia uma distância inegável. O tipo de distância que sempre existiria entre uma lady e uma empregada. Doutor Isabelle chegou em seguida. Mais simples que Elizabeth, mas não menos elegante. Ela realmente sorriu para Eva e agradeceu quando ela pegou seu casaco. Havia bondade ali. Eva quase desejou que Isabelle fosse a escolhida. Pelo menos Mia ficaria em boas mãos. Alessandra entrou como furacão. Linda, enérgica, falando italiano com sotaque carregado. Ela beijou ambas as bochechas de Eva e elogiou a decoração efusivamente. Era impossível não gostar dela. Eva sentiu uma pontada de ciúme seguida de culpa. Yasmin chegou com uma elegância silenciosa. Vestido preto e dourado. Joias discretas mas claramente caras. Ela observou tudo com olhos atentos, incluindo Eva. Seu olhar era calculista mas não cruel. Simplesmente, avaliador. Helena foi a última. E a mais perigosa. Ela desceu de uma limusine branca usando um vestido vermelho que custava mais que o salário anual de Eva. Loira platinada, maquiagem perfeita, sorriso confiante. Ela olhou para Eva e disse: "Você deve ser a empregada. Richard me falou de você." O tom não era gentil. Era possessivo. Territorial. "Sim, senhora. Posso levar seu casaco?" Helena entregou o casaco de pele como se estivesse entregando lixo. "Tenha cuidado. Custa 50.000 libras." Eva pegou o casaco com cuidado e o levou ao closet. Quando voltou, Helena estava falando com Richard no hall. Ele estava impecável num terno preto. Inalcançável como sempre. Helena tocou o braço dele com familiaridade. Riu de algo que ele disse. Inclinou-se um pouco mais perto do que seria apropriado. Eva sentiu Billy subir na garganta. Desviou o olhar e foi verificar a mesa. O jantar foi servido no salão principal. A mesa enorme estava posta para 8 pessoas, Richard na cabeceira, Mia ao seu lado direito, e as 5 candidatas distribuídas estrategicamente. Eva deveria servir e depois desaparecer. Mas quando todos se sentaram, Mia olhou para o pai e disse: "Eva também precisa sentar." Richard franziu a testa. "Mia, Eva está trabalhando. Mas ela faz parte da família." Mia insistiu, com aquela teimosia que herdara dele. "Se eu vou escolher uma mãe, Eva precisa estar aqui. Ela é importante." Houve um silêncio constrangedor. As 5 mulheres trocaram olhares. Helena sorriu friamente. Richard suspirou. "Eva, traga uma cadeira." "Senhor, eu não acho apropriado." "Traga a cadeira," ele repetiu, mais firme. Eva obedeceu. Sentou-se ao lado de Mia, na outra ponta da mesa, o mais longe possível de Richard. Sentiu o peso de todos os olhares sobre ela. Principalmente o dele. O jantar começou. Lady Elizabeth falou sobre sua obra filantrópica, sobre como adoraria ensinar Mia sobre responsabilidade social e tradições nobres. Era sincera, mas distante. Mia ouviu educadamente e não disse nada. Doutor Isabelle contou histórias engraçadas de seus pacientes jovens, fez Mia rir algumas vezes. Falou sobre a importância de educação e saúde emocional. Mia pareceu gostar dela, mas ainda assim não demonstrou entusiasmo. Alessandra foi efusiva. Prometeu levar Mia para conhecer seu ateliê, ensinar-lhe sobre arte e moda, viajar pela Itália. Mia sorriu, mas era um sorriso educado. Não genuíno. Yasmin foi a mais inteligente. Ela não falou de si mesma. Fez perguntas a Mia. Sobre seus gostos, seus sonhos, seus medos. Mia respondeu, mas sempre olhava para Eva antes de falar, como se pedisse permissão. E então foi a vez de Helena. Ela se inclinou para frente, toda confiança e charme calculado. "Mia, querida, posso te fazer uma pergunta?" "Pode," Mia respondeu cautelosa. "O que você mais quer em uma mãe?" Mia não hesitou. "Alguém que me ame de verdade. Não por causa do dinheiro do papai. Não porque seja conveniente. Mas porque realmente se importa comigo." Helena sorriu. "Eu me importaria com você, querida. Muito." "Você diz isso agora," Mia retrucou, surpreendendo a todos com sua perspicácia.
Mas como eu sei que é verdade? Helena piscou, desconcertada. Recuperou-se rápido. Você teria que confiar em mim. Eu não confio em você, Mia disse simplesmente. Depois olhou para as outras 4 mulheres. Não confio em nenhuma de vocês. O silêncio foi ensurdecedor. Richard se inclinou para a frente. Mia, você precisa ser educada. Estou sendo educada, Mia o interrompeu. Estou sendo honesta. Vocês pediram para eu escolher. Mas como posso escolher alguém que acabei de conhecer? Você pode conhecê-las melhor. Richard tentou, claramente desconfortável. Dar uma chance. Eu já conheço quem eu quero. Mia virou-se para ele, os olhos verdes brilhando com determinação. Sempre soube. Eva sentiu o coração disparar. Não. Mia não poderia. Mia, não. Ela começou. Mas era tarde. Mia levantou-se da cadeira, caminhou ao redor da mesa sob o olhar de todos, e parou ao lado de Eva. Então, diante das 5 candidatas, dos fotógrafos, do pai, de todos, Mia estendeu a mão para Eva. Eu escolho você, disse alto e claro. Eu sempre escolhi você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eva sentiu o mundo parar. Todos os olhares estavam sobre ela. Sobre Mia. Sobre a mão estendida da menina, esperando que ela a segurasse. Mia, Eva sussurrou, a voz trêmula. Você não pode. Eu posso, Mia insistiu, ainda com a mão estendida. E eu escolho você. Helena foi a primeira a quebrar o silêncio. Soltou uma risada aguda, forçada. Isso é ridículo. Ela olhou para Richard com incredulidade. Você não pode estar permitindo isso seriamente. Richard permanecia imóvel, os olhos fixos em Eva. Sua expressão era indecifrada. Tempestade contida. Lady Elizabeth levantou-se com elegância gélida. Senhor Aldred, isso é claramente inapropriado. Talvez seja melhor cancelar este evento. Concordo, Yasmin disse calmamente, colocando o guardanapo sobre a mesa. Sua filha obviamente não está pronta para este tipo de decisão. Doutor Isabelle, no entanto, observava a cena com expressão pensativa. Havia algo em seus olhos. Compreensão, talvez. Ou pena. Alessandra sorriu tristemente. A bambina sabe o que quer. Talvez devêssemos respeitar isso. Respeitar? Helena virou-se para ela com fúria. E ela é uma criança manipulada por uma empregada oportunista. Eva sentiu como se tivesse levado um tapa. Eu nunca manipulei. Não? Helena levantou-se, caminhando até ela como predadora. Então como explica uma criança de 6 anos estar tão apegada a você? Tão dependente? Você claramente cultivou essa dependência para garantir seu lugar aqui. Isso não é verdade. Mia gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eva nunca fez nada de errado. Ela só me ama. Ela é a única que me ama de verdade. Mia, por favor, se acalme. Richard finalmente falou, sua voz perigosamente baixa. Não. Mia correu para o pai, agarrando-se à manga de seu terno. Por que você não vê, papai? Por que você não vê que Eva é perfeita? Que ela já é minha mãe em tudo, menos no nome? Richard olhou para a filha. Depois para Eva. Seus olhos azuis estavam em guerra consigo mesmos. Saia, ele disse de repente. Eva sentiu o chão sumir. Senhor? Todas vocês. Richard olhou para as 5 candidatas. Saiam. Agora. Helena abriu a boca para protestar, mas algo na expressão dele a fez recuar. Você vai se arrepender disso, Richard, ela disse friamente. Não se humilhe alguém como eu impunemente. Saia da minha casa, Richard repetiu, cada palavra uma lâmina. Helena virou-se com fúria contida e saiu em passadas rígidas. As outras a seguiram em silêncio. Apenas Doutor Isabelle parou ao lado de Eva antes de sair. A menina te ama, ela disse suavemente. E, se não me engano, você a ama também. Isso é raro. Precioso. Não deixe o medo destruir isso. Eva não conseguiu responder. Isabelle assentiu gentilmente e saiu. Então ficaram apenas os 3. Richard, Mia, Eva. O silêncio era ensurdecedor. Mia, Richard finalmente disse, a voz cansada. Vá para o quarto. Mas papai.
Agora. Mia olhou para Eva com pânico. Eva forçou um sorriso tranquilizador e acenou para que ela fosse. A menina subiu as escadas lentamente, olhando para trás a cada degrau. Quando o som dos passinhos finalmente desapareceu, Richard virou-se para Eva. E o que ela viu naquele rosto a aterrorizou. Não era raiva. Era desespero. O que você fez? Ele perguntou, a voz quebradiça. Eu não fiz nada, senhor. Eu nunca. Não minta para mim. Richard deu um passo em direção a ela. Não agora. Não depois disso. Eva recuou instintivamente. Eu nunca menti para o senhor. Nunca manipulei Mia. Eu só a amei. Foi tudo o que fiz. E você acha que isso não é o suficiente? Richard deu mais passos, encurralando-a contra a parede. Você acha que amor não é a manipulação mais poderosa de todas? Eu não escolhi amar ela. Eva sentiu as lágrimas caírem. Assim como não escolhi amar você. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Richard congelou. Seus olhos arregalaram-se. O que você disse? Eva cobriu a boca com a mão, horrorizada. Mas já era tarde. Não havia como voltar atrás. Ela tentou se afastar, mas ele bloqueou seu caminho com o braço. Repita, ele ordenou, a voz perigosamente baixa. O que você disse? Não importa. Eva tentou contorná-lo, mas ele segurou seus ombros, forçando-a a olhar para ele. Importa. Importa mais do que qualquer coisa. Por favor, Sr. Aldridge, me deixe ir. Richard, ele interrompeu. Você acabou de dizer que me ama. Não pode me chamar de senhor depois disso. Eva fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Foi um erro. Eu não deveria ter dito. Mas disse. Richard segurou seu rosto com ambas as mãos, forçando-a a olhar para ele. E agora eu preciso saber. É verdade? Eva tentou desviar o olhar, mas ele não deixou. Eva, é verdade? Sim. Ela finalmente explodiu, toda a dor e frustração das últimas semanas, meses, anos, saindo de uma vez. Sim, é verdade. Eu te amo. E odeio isso. Odeio amar um homem que mal me vê, que me trata como invisível, que traz mulher após mulher para sua casa enquanto eu tenho que servir e sorrir e fingir que não me destroça por dentro. Ela tentou se afastar novamente, mas Richard a puxou de volta. Você acha que eu mal te vejo? Havia incredulidade em sua voz. Você acha que te trato como invisível? Você mal fala comigo. Mal me olha. Porque se eu olhar demais, não vou conseguir parar. Richard gritou de volta, surpreendendo ambos. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Quando falou novamente, sua voz estava rouca. Você acha que eu trouxe todas aquelas mulheres porque queria? Você acha que foi fácil ver rostos diferentes na minha mesa sabendo que o único rosto que eu queria ver era o seu? Eva piscou, confusa. O que? Eu te amo, Eva, Richard confessou, e as palavras saíram como se cada uma delas o machucasse. Eu te amo há mais tempo do que deveria. Mais do que é apropriado. Mais do que posso admitir. O mundo de Eva virou de cabeça para baixo. Você me ama? Como não amar? Richard soltou uma risada sem humor. Você está em todo lugar. No sorriso da minha filha. Na paz da minha casa. Nos únicos momentos em que eu consigo respirar sem sentir o peso de tudo. Você é tudo. Eva não conseguia processar o que estava ouvindo. Mas você me trata com tanta distância. Porque sou seu empregador, Richard disse amargamente. Porque tenho 20 anos a mais de experiência de vida. Porque você trabalha para mim e isso me coloca numa posição de poder sobre você. Porque se eu me permitir te tocar, te ter, estaria abusando dessa posição. Eu não sou uma vítima que precisa de proteção, Eva retrucou, finalmente encontrando sua voz. Sou uma mulher adulta que sabe exatamente o que quer. E o que você quer? Eva olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem por trás da máscara fria. Viu o medo. A vulnerabilidade. O desejo. Ela sussurrou. Eu quero você. Algo se quebrou em Richard. Eva viu acontecer. Viu o momento exato em que sua contenção se despedaçou. Ele puxou-a e a beijou.
Foi um beijo desesperado, faminto, de alguém que negara a si mesmo por tempo demais. Eva correspondeu com igual desespero, seus dedos agarrando o terno dele, puxando-o para perto, mais perto. Richard a prensou contra a parede, uma mão em sua cintura, a outra em seu cabelo. Ele a beijava como se estivesse se afogando e ela fosse ar. Eva nunca fora beijada assim. Nunca fora tocada assim. Como se fosse preciosa. Necessária. Amada. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem ar. Richard apoiou a testa contra dela, os olhos fechados. Isso é loucura, ele sussurrou. Eu sei. Vai destruir tudo. Eu sei. Não me importo. Richard abriu os olhos e ela viu verdade neles. Não me importo com nada além de você e Mia. Eva tocou o rosto dele com mãos trêmulas. E agora? Agora. Richard segurou sua mão, pressionando-a contra seu rosto. Agora enfrentamos o inferno que isso vai causar. Mas o inferno chegou mais rápido do que esperavam. Na manhã seguinte, a foto estava em todos os tabloides. Uma das câmeras discretas do jantar capturara o momento. Mia estendendo a mão para Eva. Eva de pé, lágrimas no rosto. Richard olhando para ela com expressão devastada. A manchete dizia: bilionário Richard Aldridge humilhado, filha escolhe empregada no lugar de socialites. E abaixo, em letras menores, fontes próximas sugerem caso secreto entre patrão e funcionária. Eva leu a notícia no celular com as mãos tremendo. O telefone da mansão não parava de tocar. A campainha também. Fotógrafos já se aglomeravam no portão. Richard desceu as escadas já falando ao telefone com seu advogado. Quando viu Eva, desligou na hora. Você viu? Ela acenou que sim, incapaz de falar. Temos que fazer controle de danos. Meu assessor de imprensa está vindo. Vai preparar um comunicado. Dizendo o quê? Eva o interrompeu. Que foi tudo um mal-entendido. Que Mia é apenas uma criança confusa. Que eu sou apenas a empregada. Eva, é isso que você vai dizer? Ela sentiu a raiva subir. Depois de ontem à noite, depois de tudo o que admitimos, Richard fechou os olhos. Eu preciso proteger você. Proteger Mia. A imprensa vai te destruir se souberem a verdade. E qual é a verdade, Richard? Eva deu um passo em direção a ele. Que você me ama, mas tem vergonha de mim. Que eu sirvo para beijar em segredo, mas não para assumir publicamente. Não é isso. Então o que é? O telefone de Richard tocou novamente. Ele olhou para a tela e suspirou. É Helena, disse com voz cansada. Provavelmente viu as notícias. Atenda, Eva disse friamente. Não deixe eu te atrapalhar. Ela subiu as escadas antes que ele pudesse responder. Trancou-se no quarto e deixou as lágrimas finalmente caírem. Porque percebera algo terrível. Richard a amava. Mas amor não era suficiente quando havia um mundo inteiro entre eles. Helena Vanderbilt não era mulher de aceitar derrotas. Ela chegou à mansão Aldridge 2 horas depois das manchetes explodirem. Passou pelos fotógrafos com sorriso calculado, acenando como se fosse a dona do lugar. O segurança hesitou, mas ela simplesmente disse: Richard está me esperando. Não estava. Mas ela entrou mesmo assim. Eva a viu do topo da escada. Assistiu Helena atravessar o hall com aquela confiança venenosa, os saltos ecoando no mármore como sentença. Richard saiu do escritório, visivelmente irritado. Helena, eu não a convidei. Não precisava, ela interrompeu, tirando as luvas de couro devagar. Vim como amiga. Para oferecer ajuda numa situação delicada. Não preciso da sua ajuda. Precisa sim, Helena sorriu friamente. A não ser que queira ver seu nome destruído pela imprensa. Sua empresa perdendo investidores. Sua filha sendo ridicularizada nas manchetes como a menina mimada que escolheu a babá em vez de uma verdadeira mãe. Richard deu um passo ameaçador em direção a ela. Cuidado com o que diz sobre minha filha. Eu não estou dizendo nada. Helena levantou as mãos em falsa inocência. A imprensa está. E vai piorar. A menos que você faça controle de danos apropriado. E qual seria esse controle? Helena olhou para cima, seus olhos encontrando Eva no topo da escada. Sorriu. Primeiro, demitir a empregada problemática.
Deixar claro publicamente que foi um mal-entendido causado por apego infantil inapropriado. Depois, ela voltou os olhos para Richard, começar um relacionamento comigo. O silêncio foi tenso. Você está maluca, Richard disse simplesmente. Estou pragmática, Helena corrigiu. Pense bem, Richard. Eu tenho o pedigree certo. A imagem certa. Posso transformar esse escândalo em história de amor de conto de fadas. Bilionário viúvo encontra nova chance com mulher da alta sociedade. A filha problemática finalmente se ajusta com orientação apropriada. Mia não é problemática. Não? Helena arqueou uma sobrancelha. Então como explica essa obsessão doentia com uma empregada? Eva desceu as escadas antes que pudesse se controlar. Não é obsessão, ela disse, a voz firme apesar do coração acelerado. É amor. Algo que você claramente não entende. Helena virou-se para ela com desdém. Ah, a heroína aparece. Como dramático. Helena, saia, Richard ordenou. Ainda não terminei. Helena ignorou-o, focada em Eva. Quanto você quer? Eva piscou. O quê? Quanto? Helena repetiu com impaciência. 100.000 libras. 200. Todo mundo tem um preço. Qual é o seu para desaparecer da vida deles? A raiva explodiu em Eva como vulcão. Você realmente acha que eu estou aqui por dinheiro? Todo mundo está em algum lugar por dinheiro, querida. Helena revirou os olhos. Você é apenas mais esperta que as outras, se apegou à criança primeiro. Jogada inteligente. Mas acabou. Richard precisa de alguém do nível dele. E você acha que é você? Eva deu um passo em direção a ela. Você, que mal olhou para Mia durante o jantar, que já estava planejando mandá-la para internato. Você não ama aquela menina. Não ama a Richard. Você só ama o que eles representam. E você acha que seu amor de empregada apaixonada é suficiente? Helena riu cruelmente. Acorde, querida. Você pode dormir na cama dele, pode até ganhar um anel se ele for idiota o suficiente. Mas nunca será aceita. A sociedade vai te destruir. Vão chamar de caça-fortuna. Interesseira. Prostituta que dormiu com o patrão para garantir o futuro. Chega! Richard rugiu, e havia algo perigoso em seus olhos. Saia da minha casa agora ou eu chamo segurança para te remover fisicamente. Helena o encarou por longos segundos. Depois sorriu com frieza. Você vai se arrepender, Richard. Quando os investidores começarem a se afastar. Quando os parceiros de negócios questionarem seu julgamento. Quando Mia sofrer bullying na escola porque a mãe que ela escolheu é a empregada. Você vai se arrepender de não ter aceito minha ajuda. Ela pegou as luvas e caminhou em direção à porta. Parou ao lado de Eva e sussurrou baixo o suficiente para apenas ela ouvir. Ele vai te culpar quando tudo desmoronar. Homens sempre culpam as mulheres por suas próprias fraquezas. Então saiu, deixando o veneno no ar. Eva ficou parada, as palavras de Helena ecoando na mente. Richard veio até ela, segurou seus ombros. Não acredite nela. Nada do que ela disse é verdade. Mas Eva sabia que algumas coisas eram. As semanas seguintes foram inferno. A imprensa não sossegou. Fotógrafos acampados no portão. Reportagens especulativas em todos os tabloides. Comentaristas de TV discutindo a situação Aldridge como entretenimento. As manchetes foram progressivamente piores. Empregada sedutora. Como Eva Clarke manipulou seu caminho para o coração de bilionário. Fontes próximas revelam. Affair secreto acontecia há anos. Psicólogos alertam. Apego de criança à empregada pode ser sinal de negligência parental. Eva parou de ler depois da última. Mas o estrago estava feito. Richard perdeu 2 contratos importantes. Investidores pediram reuniões para discutir preocupações sobre estabilidade. Seu advogado implorou para que ele fizesse um comunicado distanciando-se de Eva. Ele recusou. Mas a pior parte foi Mia. A menina voltou da escola chorando 3 dias seguidos. As outras crianças tinham visto as notícias. Ou melhor, seus pais tinham visto e comentado em casa. Eles disseram que você está namorando a empregada. Mia soluçou no colo de Eva. Disseram que eu sou estranha por te querer como mãe. Que você só está aqui por dinheiro.
Eva abraçou a menina mais forte, sentindo o coração se partir. Não ligue para eles, amor. Eles não entendem. Mas por que não entendem? Mia olhou para ela com olhos vermelhos. Por que é tão errado te amar? Eva não tinha resposta. Naquela noite, depois de colocar Mia para dormir, ela desceu e encontrou Richard no escritório. Ele estava diante da janela, copo de uísque na mão, postura derrotada. Ela sofreu bullying de novo, Eva disse da porta. Richard não se virou. Eu sei. A diretora me ligou. Quero uma reunião para discutir a situação em casa e como está afetando Mia. Richard. Não, ele finalmente virou-se, e Eva viu o cansaço em seu rosto. Não diga o que está pensando. Você não sabe o que estou pensando. Sei sim. Ele colocou o copo de lado e caminhou até ela. Está pensando em partir. Em desaparecer. Acha que se você sair, tudo vai se acalmar. Eva desviou o olhar, o que foi resposta suficiente. Não, Richard segurou seu rosto, forçando-a a olhar para ele. Você não vai fugir. Não é fugir, Eva sentiu as lágrimas virem. É proteger. Proteger você. Proteger Mia. Proteger o que vocês construíram antes de eu estragar tudo. Você não estragou nada. Olhe ao redor, Richard. Ela se afastou dele. Sua empresa está sofrendo. Mia está sendo torturada na escola. A imprensa nos trata como escândalo barato. E tudo porque eu. Por que você o quê? Richard a interrompeu. Por que você ousou ser amada? Porque minha filha viu em você o que eu também vejo. Porque você é boa, e gentil, e a única coisa real nesse mundo de plástico e aparências. Eu sou a empregada, Eva sussurrou, a voz quebrando. E você é bilionário. Isso nunca vai funcionar. Então me demita. Eva piscou, confusa. O quê? Me demita, Richard repetiu, dando passos firmes em direção a ela. Vá embora amanhã de manhã. Pegue suas coisas e saia por aquela porta. Eu. Mas saiba disso. Ele parou a centímetros dela, olhos intensos fixos nos dela. Eu vou atrás de você. Vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te pedir, não como seu empregador, mas como homem completamente apaixonado e desesperado, para ficar comigo. Para construir uma vida comigo. Para ser mãe da minha filha não porque trabalha aqui, mas porque nos ama. Eva sentia as lágrimas escorrendo livremente agora. E se eu disser não? Então eu vou respeitar. Richard tocou seu rosto gentilmente. E vou sofrer pelo resto da vida sabendo que deixei ir a única mulher que realmente amei. Você amou sua esposa. Amei, ele admitiu sem hesitação. E sempre vou amá-la pela mulher que foi, pela filha que me deu. Mas isso não diminui o que sinto por você. Amor não é finito, Eva. Não compete. Apenas, existe. Eva queria acreditar. Queria tanto acreditar. Mas então pensou em Mia chorando. Nas manchetes cruéis. No futuro que esperava aquela menina se isso continuasse. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Richard assentiu, mesmo que a dor fosse visível em seu rosto. Quanto tempo você precisa? Não sei. Ele segurou sua mão, levando-a aos lábios num beijo gentil. Tome o tempo que precisar. Mas saiba que eu vou lutar por você. Por nós. Não importa quanto tempo leve. Eva sentiu, a garganta apertada demais para falar. Subiu para seu quarto e ficou acordada a noite inteira, olhando para o teto. Tentando decidir entre o amor que encontrara e a família que precisava proteger. Sem saber que a decisão seria tirada de suas mãos mais cedo do que imaginava. A tragédia veio num telefonema às 3 da manhã. Eva estava deitada, ainda acordada, quando o celular vibrou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez aceitar a chamada. Alô? Eva Clarke. Voz feminina, formal, profissional. Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Saint Mary. Sua mãe, Sarah Clarke, deu entrada na emergência há 1 hora. Infarto agudo do miocárdio. Ela está estável agora, mas pediu por você. O mundo de Eva parou. Sua mãe. A mulher que criara sozinha depois que o pai as abandonara. A mulher por quem Eva deixara a universidade.
A mulher que agora vivia num lar de idosos no interior porque Eva não tinha condições de cuidar dela enquanto trabalhava na mansão. Eu vou agora, Eva conseguiu dizer. Senhorita Clark, preciso avisá-la. Sua mãe está grave. Os próximos dias serão críticos. Eva desligou com mãos trêmulas. Vestiu-se rapidamente, jogou algumas roupas numa mochila. Desceu as escadas em silêncio, tentando não acordar ninguém. Mas Richard estava no hall. Ainda vestido, como se também não tivesse conseguido dormir. Ele a viu com a mochila e entendeu imediatamente. O que aconteceu? Minha mãe, a voz de Eva saiu estrangulada. Infarto. Está no hospital. Eu preciso ir. Richard não hesitou. Vou com você. Não. Você precisa ficar com Mia. Então levo vocês duas. Vamos todos. Richard, não. Eva segurou o braço dele. Já estamos gerando escândalo suficiente. Se você aparecer no hospital comigo, no meio da noite, a imprensa vai ter festa. E minha mãe, ela não merece isso. Ela não merece virar manchete. Richard queria discutir, ela via nos olhos dele. Mas sabia que Eva estava certa. Quanto dinheiro você precisa? Ele perguntou, já pegando a carteira. Não. Eva, não discuta comigo. Não agora. Ele tirou vários cartões de crédito. Use o que for necessário. Melhores médicos, tratamento particular, o que ela precisar. Eu não posso aceitar. Pode. E vai. Richard pressionou os cartões na mão dela. Deixe-me fazer isso. Deixe-me cuidar de você, mesmo que seja à distância. Eva olhou para os cartões, depois para ele. E desmoronou. Abraçou forte, como se fosse a última vez. Obrigada, sussurrou contra o peito dele. Richard a segurou mais apertado. Volte para mim. Para nós. Por favor. Eu vou tentar. Mas ambos sabiam que talvez fosse mentira. O hospital ficava a 3 horas de Londres. Eva chegou quando o sol nascia, encontrou sua mãe pálida e frágil na cama de UTI, cercada por máquinas. Sarah abriu os olhos quando Eva segurou sua mão. Minha menina, a voz saiu fraca. Você veio. Sempre venho, mãe. Sempre vou vir. Sarah sorriu cansadamente. Você parece cansada. Ele está te tratando mal? Eva piscou confusa. Quem? Seu patrão, Sarah disse. Você acha que eu não sei? Mães sempre sabem quando as filhas estão apaixonadas. Eva sentiu lágrimas queimarem. É complicado, mãe. Amor sempre é. Sarah apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Mas se ele é bom, se te faz feliz, então lute por isso. Não é tão simples. É sim, Sarah insistiu. Eu desperdicei minha vida esperando seu pai voltar. Esperando ele perceber nosso valor. Não cometa meu erro, Eva. Se você ama ele, e se ele te ama de volta, então o resto é só barulho. Eva chorou então. Chorou por tudo. Pela mãe doente. Por Richard. Por Mia. Por ela mesma. Eu tenho medo, mãe. Eu sei, meu amor. Mas coragem não é ausência de medo. É fazer a coisa certa mesmo com medo. Eva ficou 4 dias no hospital. Richard ligava toda noite, perguntando sobre a mãe dela, sobre ela. Dizia que Mia chorava todas as noites pedindo por ela. Mandava fotos da menina segurando desenhos que fizera para Eva. No 4º dia, Sarah teve alta. Estava estável, mas precisaria de cuidados constantes. Eva contratou uma enfermeira particular, usando o cartão de Richard, sentindo-se terrível e grata ao mesmo tempo. Quando finalmente estava pronta para voltar a Londres, seu telefone tocou. Número desconhecido novamente. Ela atendeu cautelosa. Senhorita Clark. Voz masculina dessa vez, grave, profissional. Meu nome é David Thornton, advogado da família Aldridge. Eva sentiu um frio na espinha. Sim. Senhor Aldridge me pediu para entrar em contato. Há uma situação que precisa ser resolvida com urgência. Que situação? Não posso discutir por telefone. Poderia vir ao escritório em Londres amanhã? Eu envio um carro para buscá-la. Eu preferiria falar com Richard diretamente. Senhor Aldridge está indisposto no momento. Havia algo estranho no tom do advogado. Por favor, senhorita Clark.
É urgente. Eva concordou, o coração apertado. O escritório de advocacia era intimidador. Tudo em mogno escuro e couro caro. David Thornton era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. E Helena Vanderbilt estava sentada na sala de reuniões. Eva parou na porta. O que ela está fazendo aqui? Senhorita Clark, por favor, sente-se. Thornton indicou uma cadeira. Não até você me dizer o que está acontecendo. Helena sorriu friamente. Está acontecendo que você finalmente acabou. Eva olhou para o advogado. Explique. Agora. Thornton suspirou, abrindo uma pasta. Richard Aldridge me contratou para preparar documentos de custódia de emergência para sua filha Mia. O chão sumiu sob os pés de Eva. O quê? Devido às recentes circunstâncias e à crescente pressão pública, Sr. Aldridge decidiu que o melhor interesse da criança seria enviá-la temporariamente para morar com a avó paterna na Escócia. Longe da mídia, longe da situação atual. Ele não faria isso, Eva sussurrou. Ele não mandaria Mia embora. Ele já fez, Helena interveio, claramente satisfeita. A menina parte amanhã. E você, querida, vai assinar um acordo de confidencialidade, aceitar uma generosa compensação e desaparecer. Eva virou-se para ela com fúria. Você fez isso. Você o convenceu. Eu apenas mostrei a ele a realidade. Helena se levantou, caminhando até Eva. Que relacionamento de vocês está destruindo a vida de Mia? Que cada dia que você fica aqui, aquela menina sofre mais. Que a única forma de protegê-la é te remover da equação. Você está mentindo. Estou. Helena pegou o celular, mexendo até encontrar algo. Virou a tela para Eva. Era um vídeo. De Mia. Na escola. Cercada por outras crianças. Elas estavam gritando coisas horríveis. Empurrando. Rindo. Mia estava no chão, chorando, sozinha. Eva sentiu náusea. Isso aconteceu ontem, Helena disse calmamente. E vai continuar acontecendo. Todos os dias. Até ela quebrar completamente. A menos que você faça a coisa certa. A coisa certa. Eva mal conseguia falar. Suma. Helena guardou o celular. Aceite o dinheiro. Assine os papéis. E deixe Richard encontrar alguém apropriado. Alguém que possa realmente ajudar Mia, não destruí-la. Eva olhou para o advogado. Eu quero falar com Richard. Ele não está disponível. Então eu vou à mansão. Ele não está lá. Thornton interrompeu. Viajou a negócios. Emergência. Estará fora por uma semana. Você está me impedindo de vê-lo. Eva acusou. Estou protegendo meu cliente de uma situação complicada. Thornton corrigiu. E protegendo uma criança inocente de mais trauma. Senhorita Clark, você parece uma boa pessoa. Certamente pode ver que isso é o melhor para todos. Eva olhou para os documentos na mesa. Acordo de confidencialidade. Cheque de 500.000 libras. Carta de recomendação. Tudo para fazer ela desaparecer. E Mia, sendo mandada embora. Longe de tudo que conhecia. Acreditando que Eva a abandonara. Eu não vou assinar, Eva disse, a voz firme apesar das mãos tremendo. Seja razoável. Eu disse que não vou assinar, Eva repetiu mais alto. E vou falar com Richard, com ou sem sua permissão. Ela virou-se para sair. Senhorita Clark, a voz de Helena a parou. Se você não assinar, eu vou à imprensa. Vou contar que você chantageou Richard. Que manipulou Mia. Que seduziu um empregador viúvo vulnerável para garantir seu futuro. Vou destruir você tão completamente que nunca mais conseguirá emprego em lugar nenhum. Eva se virou lentamente. Faça o que quiser. Mas eu não vou abandonar aquela menina. Mesmo que isso signifique destruir ela no processo. Mia me ama. E eu a amo. Amor não destrói. Suas mentiras destroem. Helena deu um passo ameaçador em direção a ela. Você realmente acha que é a heroína dessa história? Você é a empregada que não conhece seu lugar. E eu vou te ensinar. Eva segurou o olhar dela. Faça seu pior. Então saiu, batendo a porta. No corredor, encostou-se à parede, tremendo. Mas não de medo. De determinação. Porque acabara de perceber algo.
Ela passou semanas com medo. Medo da imprensa. Medo da sociedade. Medo de não ser suficiente. Mas Mia precisava dela. Richard precisava dela. E ela não ia desistir sem lutar. Pegou o celular e ligou para o número de Richard. Foi direto para a caixa postal. Tentou de novo. Mesmo resultado. Então ligou para a mansão. Residência Aldridge. Atendeu a voz formal da nova governanta temporária. Aqui é Eva Clark. Preciso falar com a senhorita Mia. Senhorita Mia não pode atender ligações no momento. É importante. Ordens do Sr. Aldridge. Sinto muito. A ligação foi encerrada. Eva sentiu pânico subir. Eles estavam isolando Mia, preparando para mandá-la embora. E ela não podia fazer nada. Ou podia. Olhou para o celular, depois para o endereço do escritório de advocacia. E tomou a decisão. Se não podia falar com Richard ou Mia pelo telefone, iria pessoalmente à mansão. Eles teriam que retirar ela à força. Porque Eva Clark não ia desistir da família que amava. Não sem lutar até o fim. Eva chegou à mansão Aldridge ao entardecer. Os portões estavam fechados, segurança reforçada. 2 homens que ela nunca tinha visto montavam guarda. A imprensa ainda acampava do outro lado da rua, câmeras prontas para qualquer movimento. Ela desceu do táxi e caminhou direto para o portão. Senhorita, não pode entrar, o segurança maior bloqueou seu caminho. Eu trabalho aqui. Meu nome é Eva Clark. Os 2 homens trocaram olhares. Temos ordens para não deixá-la entrar. Eva sentiu raiva ferver. Ordens de quem? Do Sr. Aldridge. Mentira. Eva deu um passo à frente. Richard nunca daria essa ordem. Deixe-me entrar. Agora. Senhorita, por favor, não torne isso mais difícil. Eva. O grito veio de cima. Eva olhou para a mansão e viu Mia na janela do 2º andar, batendo no vidro com desespero. Eva. Não vá embora. O coração de Eva se partiu. Mia. Amor, eu estou aqui. Uma mulher apareceu atrás de Mia, a nova governanta, e puxou a menina da janela. Mas não antes de Eva ver as lágrimas no rosto da criança. Saiam do meu caminho, Eva disse aos seguranças, a voz perigosamente baixa. Não podemos. Eva não esperou. Contornou-os e começou a escalar o portão. Não era alto, ela conseguiria. Os seguranças tentaram puxá-la para baixo, mas ela chutou, lutou, gritou. Mia. Aguenta. Eu vou buscar você. Flashes explodiram. Os fotógrafos estavam tendo seu momento dourado. Eva não se importava. Só precisava chegar até Mia. Conseguiu passar uma perna por cima do portão quando ouviu o rugido de motor. Um carro preto entrou pelo portão de serviço e parou bruscamente no caminho de entrada. Richard saiu do banco de trás. Eva congelou, ainda pendurada no portão. Ele não deveria estar ali. Thornton dissera que estava viajando. Mas ali estava ele, terno amarrotado, barba por fazer, olhos selvagens. Soltem ela, ordenou aos seguranças. Senhor, as ordens. Eu dou as ordens aqui. Richard rugiu. Soltem ela agora. Os homens recuaram. Eva desceu do portão, tremendo de adrenalina. Richard caminhou até ela em passadas furiosas. Eva preparou-se para um confronto. Mas quando ele chegou perto, simplesmente a puxou num abraço esmagador. Graças a Deus, ele sussurrou contra o cabelo dela. Graças a Deus você veio. Eva estava confusa demais para processar. Richard, o que? Depois, ele se afastou, segurando o rosto dela com ambas as mãos. Você está bem? Eles te machucaram? Não, mas Mia. Eu sei. Vamos resolver isso. Richard segurou a mão dela e começou a puxá-la em direção à casa. Parou, virou-se para os seguranças. Vocês estão demitidos. Peguem suas coisas e saiam da minha propriedade. Senhor, mas a senhora Vanderbilt disse. Helena não dá ordens aqui. Richard gritou. Saiam. Os homens foram embora rapidamente. Richard puxou Eva para dentro da mansão. O hall estava caótico. Malas empilhadas. A governanta temporária descendo as escadas com cara de assustada. E lá em cima, os gritos de Mia. Não.
Eu não vou. Vocês não podem me obrigar. Richard e Eva subiram as escadas correndo. Encontraram Mia trancada no quarto, a governanta do lado de fora tentando convencê-la a abrir. Senhor Aldridge, eu tentei, mas ela se trancou e... Saia, Richard disse friamente. Mas... Saia da minha casa. A mulher praticamente correu. Richard bateu na porta suavemente. Mia, amor, abre a porta. Não. Vocês vão me mandar embora. Vão me separar da Eva. Não vamos, Richard disse firme. Eva está aqui. Ela está comigo. Abre a porta, filha. Silêncio. Depois o som do trinco sendo destravado. A porta se abriu e Mia estava lá, rosto vermelho de chorar, olhos inchados. Quando viu Eva, soltou um soluço e correu para ela. Eva pegou no colo, abraçando forte, enquanto a menina se agarrava como se fosse desaparecer. Eu pensei que você tinha ido embora. Mia chorava contra o ombro dela. Pensei que você tinha me abandonado. Nunca, Eva sussurrou, lágrimas escorrendo. Eu nunca vou te abandonar, pequena. Nunca. Richard observava a cena com expressão devastada. Quando Mia finalmente se acalmou um pouco, ele se ajoelhou ao lado delas. Mia, eu preciso que você me escute. O que aconteceu hoje, as malas, tudo isso, não foi ideia minha. Mia olhou para ele com desconfiança. A senhora disse que você ia me mandar para a vovó na Escócia. Helena mentiu, Richard disse com raiva contida. Ela e meu advogado fizeram tudo isso nas minhas costas. Contrataram seguranças novos, uma governanta, prepararam tudo sem meu conhecimento ou permissão. Eva piscou surpresa. Como isso é possível? Porque eu fui idiota. Richard passou a mão pelo cabelo, frustrado. Dei procuração temporária ao Thornton para resolver questões legais enquanto eu viajava para a reunião emergencial em Frankfurt. Ele usou isso para executar esse plano de Helena. Mas por quê? Eva perguntou. O que ela ganha com isso? Controle, uma voz disse da porta. Todos se viraram. Helena estava lá, elegante como sempre, mas havia algo perigoso em seu sorriso. Como você entrou? Richard se levantou ameaçadoramente. Ainda tenho as chaves que você me deu na semana passada. Helena balançou um molho de chaves. Lembra? Quando me pediu para supervisionar as reformas do jardim. Richard arrancou as chaves da mão dela. Saia. Ainda não. Helena entrou no quarto, olhando ao redor com desdém. Primeiro vocês vão me ouvir. Não temos nada para ouvir. Tem sim. Helena virou-se para Richard, e havia algo cruel em seus olhos. Porque se você não se casar comigo, eu vou à imprensa com informações muito interessantes sobre sua falecida esposa. O silêncio foi absoluto. Richard ficou pálido. Você não ousaria. Ousaria. Helena sorriu. Eu sei sobre o acidente, Richard. Sei que não foi realmente acidente. Sei que Catherine estava fugindo de você quando bateu o carro. Isso é mentira, Richard disse, mas a voz saiu trêmula. Eva cobriu os ouvidos de Mia, mas a menina já estava ouvindo tudo. É mentira? Helena arqueou uma sobrancelha. Então por que o relatório policial que eu tenho menciona que ela estava a 30 quilômetros acima da velocidade permitida, chorando ao celular com a irmã, dizendo que não aguentava mais? Dizendo que preferia morrer a voltar para casa? Cala a boca. Richard rugiu. A verdade dói, não é? Helena deu um passo em direção a ele. Você não era o marido perfeito. Era controlador, ausente, frio. Catherine estava infeliz há anos. E naquela noite, depois de mais uma briga, ela saiu dirigindo desesperada. E morreu. Papai? A voz pequena de Mia cortou o ar, é verdade? Richard olhou para a filha com desespero. Mia, é verdade que a mamãe estava triste? Que ela estava fugindo de você? Era mais complicado que isso. Richard se ajoelhou na frente dela, lágrimas nos olhos. Eu e sua mãe, nós estávamos tendo problemas. Eu trabalhava demais. Não estava presente. Nós brigamos naquela noite. E ela saiu. Eu não sabia que ela ia. Sua voz quebrou. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mia estava chorando silenciosamente. Eva segurava, também chorando. Helena observava tudo com satisfação. Então aqui está o acordo, ela disse calmamente.
Você se casa comigo. Manda a empregada embora. E eu guardo esse segredo. Ou eu vou à imprensa, destruo sua reputação completamente, e você perde Mia para serviços sociais quando investigarem se você é pai adequado. Você é um monstro, Eva disse, a voz cheia de ódio. Sou realista, Helena corrigiu. E cansei de ser paciente. Richard estava destruído. Eva via a guerra acontecendo nele. Entre proteger a memória da esposa, proteger a filha, ou proteger o que sentia por Eva. Richard, não faça isso, Eva disse suavemente. Não se sacrifique por mim. Mas, Mia precisa de você inteiro. Não de um homem destruído por chantagem. Eu não vou perder você, Richard segurou a mão dela. Não vai, Eva sorriu através das lágrimas. Porque eu não vou a lugar nenhum. Vou lutar. Vamos lutar juntos. Contra ela, contra a imprensa, contra todos que tentam nos separar. Que tocante. Helena revirou os olhos. Mas vocês não têm escolha. Temos. Eva virou-se para ela. Por que você está blefando? Helena piscou. Desculpa? Você está blefando, Eva repetiu, mais confiante. Se você realmente tivesse esse relatório, já teria usado. Já teria ido à imprensa. Mas não foi. Porque ou não existe, ou não é tão damnatório quanto você diz. Helena abriu a boca, mas algo em sua expressão mudou. Eva viu. Eu acertei. Eva deu um passo à frente. Você não tem nada. Eu tenho. Contatos. Ameaças. Mentiras. Eva interrompeu. Pode até ter. Mas não tem provas reais. Porque se tivesse, não estaria aqui negociando. Estaria destruindo. O silêncio foi revelador. Richard olhou para Helena com compreensão crescente. Saia, ele disse calmamente. Agora. Richard. Saia. Ele rugiu. E se você voltar aqui, se tentar contato novamente, se meu advogado ouvir seu nome perto de qualquer imprensa, eu te processo por difamação, extorsão e assédio. Entendeu? Helena olhou para os três. Richard de pé. Protetor. Eva segurando Mia. Unidos. Ela perderá. Vocês vão se arrepender, disse venenosamente. Talvez, Richard respondeu. Mas será nossa escolha. Agora saia da minha casa. Helena virou-se e saiu, saltos ecoando no corredor. Quando a porta fechou, Richard desabou no chão, cabeça entre as mãos. Eva colocou Mia no chão gentilmente e ajoelhou-se ao lado dele. Richard. Ela não estava totalmente errada, ele sussurrou. Catherine estava infeliz. Era minha culpa. Não era. Eva segurou o rosto dele. Relacionamentos são complicados. Você não causou o acidente. Mas causei a infelicidade dela. E aprendeu, Eva disse firmemente. Você não é mais aquele homem. Eu vejo isso. Mia vê isso. Mia se ajoelhou do outro lado dele. Papai, eu não culpo você, disse com voz pequena mas firme. E acho que a mamãe também não culparia. Ela ia querer que você fosse feliz. Richard puxou a filha num abraço apertado. E então puxou Eva também. Os três ficaram ali, no chão do quarto, abraçados. Uma família. Quebrada, imperfeita, mas real. 3 dias depois do confronto com Helena, Richard tomou uma decisão. Ele convocou uma coletiva de imprensa. Eva tentou dissuadi-lo. Você não precisa fazer isso. Podemos simplesmente deixar as coisas se acalmarem. Não, Richard foi firme. Já me escondi tempo demais. Já deixei que outros controlassem minha narrativa tempo demais. Chegou a hora de eu falar a verdade. E qual é a verdade? Richard segurou o rosto dela com ambas as mãos. Que eu te amo. Que Mia te ama. E que não vou mais me envergonhar ou me esconder disso. A coletiva foi marcada para o salão principal da mansão. O mesmo lugar onde Mia escolhera Eva semanas atrás. Richard quis que fosse ali. Simbólico. Dezenas de jornalistas foram convidados. Câmeras de TV, fotógrafos. Todos querendo ver o bilionário recluso finalmente falar sobre o escândalo que consumira as manchetes. Eva ficaria nos bastidores. Fora o combinado. Mas Mia tinha outros planos. Na manhã da coletiva, a menina apareceu vestida com seu melhor vestido branco,
cabelos penteados, expressão determinada. Vou falar também, anunciou. Mia, amor, não é boa ideia. Eva tentou. Vai ser muita gente, muitas perguntas. Não me importo, Mia cruzou os bracinhos. Eles precisam saber a verdade. E a verdade é que eu te escolhi. E escolho de novo. Na frente de todo mundo. Richard entrou no quarto naquele momento, já vestido para a coletiva. Ouviu as últimas palavras da filha. Mia, isso vai ser muito exposto. Você tem certeza? Tenho. A menina olhou para o pai com olhos verdes determinados. Você vai falar a verdade. Eu também vou. Richard olhou para Eva. Ela estava aterrorizada, mas também orgulhosa. Aquela menina de 6 anos tinha mais coragem que qualquer adulto que conheciam. Está bem, Richard concordou. Mas no segundo em que você quiser sair, nós saímos. Combinado. Combinado. O salão estava lotado. Câmeras por todos os lados. Flashes constantes. Microfones empilhados numa mesa improvisada. Richard entrou com Mia pela mão. Eva ficou nas sombras ao fundo, onde ninguém a veria claramente. O silêncio caiu quando Richard se aproximou dos microfones. Boa tarde. Sua voz era firme, controlada. Obrigado por virem. Eu sei que há muita especulação sobre minha vida pessoal nas últimas semanas. Decidi que era hora de esclarecer as coisas. Sem filtros. Sem assessores de imprensa escrevendo notas cuidadosamente redigidas. Apenas a verdade. Os jornalistas se inclinaram para a frente, ávidos. Primeiro, sobre minha falecida esposa, Catherine. Houve insinuações de que nosso casamento era problemático. Isso é verdade. Catherine e eu estávamos passando por dificuldades quando ela faleceu. Eu era ausente, focado demais no trabalho, não presente emocionalmente. Isso causou dor a ela. É algo com que tenho que viver todos os dias. Mas quero deixar claro, o acidente que tirou sua vida foi exatamente isso. Um acidente. Nada mais. Mãos levantaram-se imediatamente. Richard as ignorou. Segundo, sobre minha filha Mia e sua escolha algumas semanas atrás. Sim, ela escolheu nossa funcionária, Eva Clark, num jantar onde eu tentava encontrar uma companheira adequada. Muitos interpretaram isso como falha minha como pai. Talvez estejam certos. Mas o que viram como escândalo, eu vi como clareza. Minha filha de 6 anos conseguiu ver o que eu estava cego demais para admitir. As câmeras clicavam freneticamente. Eva Clark trabalha em minha casa há 2 anos. Nesse tempo, ela não foi apenas empregada. Foi mãe quando Mia chorava à noite. Foi presença quando eu estava ausente. Foi amor quando tudo o que eu oferecia era distância. E em algum momento, sem que eu percebesse, ela se tornou essencial. Não apenas para Mia. Para mim. Murmúrios encheram o salão. Richard continuou, implacável. Eu me apaixonei pela mulher que cuida da minha filha. Pela mulher que traz luz para minha casa. Pela mulher que me fez querer ser homem melhor. Sei que isso desafia convenções sociais. Sei que muitos dirão que é inapropriado. Que é escândalo. Mas eu descobri algo importante. Não me importo mais com o que vocês pensam. Silêncio chocado. Passei minha vida inteira me preocupando com aparências. Com o que a sociedade esperava. Com manter imagem impecável. E sabe o que isso me trouxe? Um casamento infeliz. Uma filha que mal me conhecia. Uma vida vazia apesar de toda a riqueza. Não farei isso de novo. Não vou fingir que não amo Eva Clark porque ela é empregada. Não vou esconder que quero ela na minha vida, não como funcionária, mas como parceira. Como mãe da minha filha. Como mulher que amo. Uma jornalista levantou-se abruptamente. Senhor Aldridge, o senhor está dizendo que pretende se casar com sua empregada? Richard sorriu pela primeira vez. Estou dizendo que pretendo pedi-la em casamento. Se ela aceitar, é outra história. As câmeras todas se viraram para onde Eva estava escondida nas sombras. Ela congelou, exposta, vulnerável. Richard estendeu a mão. Eva, pode vir aqui, por favor? Ela hesitou. Todas aquelas pessoas. Todas aquelas câmeras. Todo aquele julgamento. Mas então olhou para Richard. E para Mia.
e viu apenas amor. Caminhou lentamente até eles. Richard segurou sua mão quando ela chegou ao lado dele. Esta é Eva Clarke, ele disse aos jornalistas. A mulher que minha filha escolheu. A mulher que eu escolho. E se vocês tiverem problema com isso, a porta está ali. Ninguém se moveu. Mas os flashes intensificaram. Foi quando Mia se soltou da mão do pai e caminhou até os microfones. Richard tentou puxá-la de volta, mas ela foi determinada. A menina olhou para todas aquelas pessoas, para todas aquelas câmeras, e disse com voz clara: Meu nome é Amélia Aldridge. Tenho 6 anos. E vocês são todos muito maus. Risos nervosos ecoaram. Mia continuou, implacável. Vocês escreveram coisas ruins sobre Eva. Disseram que ela só quer dinheiro. Que ela manipulou meu pai. Que ela me manipulou. Mas vocês não sabem de nada. Richard tentou intervir, mas Eva segurou seu braço. Deixou Mia falar. Eva me penteia quando estou triste. Lê histórias quando não consigo dormir. Segura minha mão quando tenho pesadelos. Ela me ama. Ama de verdade. Não porque temos dinheiro. Mas porque ela é assim. Ela ama. É o que ela faz. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. Minha mãe morreu. Eu nem lembro direito dela. E isso me deixa triste. Mas Eva está aqui. Ela escolheu ficar mesmo quando vocês foram maus. Mesmo quando disseram coisas horríveis. Ela ficou. Por mim. E por meu pai. Porque nos ama. Mia virou-se para Eva então. Você vai ser minha mãe de verdade agora? Por favor. O silêncio no salão foi absoluto. Eva ajoelhou-se, ficando na altura de Mia, lágrimas escorrendo livremente. Eu sempre fui sua mãe, pequena. Desde o primeiro dia que segurei sua mão. Só estava esperando permissão para dizer em voz alta. Mia jogou-se nos braços dela. Eva a segurou forte, soluçando. Richard ajoelhou-se ao lado das duas. Abraçou ambas. E naquele momento, diante de todas aquelas câmeras, daqueles jornalistas, daquele mundo que os julgava, eles foram apenas uma família. Quebrada. Imperfeita. Mas real. Quando finalmente se separaram, Richard olhou para Eva com algo em suas mãos. Uma caixinha de veludo. Eu ia fazer isso em particular, disse, a voz rouca. Mas já que estamos aqui, Eva Clarke, você quer se casar comigo? Eva olhou para a caixa aberta. O anel era simples, elegante, perfeito. Richard, antes que responda, precisa saber, ele interrompeu. Não será fácil. A sociedade vai julgar. Haverá mais manchetes. Mais escândalo. Mas eu prometo lutar por você. Por nós. Todos os dias. Para sempre. Eva olhou para Mia. A menina estava sorrindo através das lágrimas. Diz sim, Eva. Por favor. Eva olhou para as câmeras. Para os jornalistas. Para o mundo que a julgaria. E então olhou para Richard. E para Mia. E soube que não havia escolha a fazer. Apenas uma verdade a aceitar. Sim, ela sussurrou. Depois mais alto. Sim, eu aceito. Richard deslizou o anel em seu dedo. E a beijou. Ali, diante de todos. Os flashes explodiram. As câmeras gravaram. Os jornalistas gritaram perguntas. Mas eles não ouviram nada. Porque finalmente, depois de tanto medo, tanta luta, eles eram livres. As 24 horas seguintes foram caos controlado. O vídeo da coletiva viralizou. Milhões de visualizações. Milhares de comentários. A opinião pública dividiu-se drasticamente. Metade da internet os defendia. História de amor real. Finalmente um bilionário com coração. Essa menina é mais sábia que qualquer adulto. A outra metade os crucificava. Inapropriado. Ele está abusando de poder. Ela é caça-fortuna disfarçada. Mas algo mudara. Pela primeira vez, Richard não se importava. Ele acordou na manhã seguinte com Eva ao seu lado. Não no quartinho do terceiro andar onde ela dormira por 2 anos. Mas no quarto principal. Na cama dele. Onde pertencia.
Haviam apenas se abraçado a noite toda, conversado até o amanhecer, sobre medos, esperanças, futuro. Mas a intimidade de simplesmente estar juntos, sem esconder, sem mentir, era mais poderosa que qualquer coisa. Bom dia, Eva sussurrou quando ele abriu os olhos. Bom dia, minha futura esposa, Richard sorriu, ainda se acostumando com as palavras. Isso parece irreal. Parece perfeito. Ele a puxou mais perto. Como está se sentindo? Aterrorizada. Feliz. Confusa. Eva riu. Tudo ao mesmo tempo. Bem-vinda à minha vida nos últimos meses. Batidas na porta interromperam um momento. Papai? Eva? A voz de Mia. Posso entrar? Pode, amor, Richard chamou. Mia entrou usando seu pijama de unicórnio, cabelos bagunçados. Quando viu Eva na cama com o pai, seu rosto se iluminou. Você dormiu aqui? Dormi, Eva confirmou, corando levemente. Isso significa que você vai ficar para sempre agora? Para sempre, Eva abriu os braços. Mia correu e pulou na cama entre os dois. Os três ficaram ali, abraçados, em silêncio confortável. Até o telefone de Richard tocar. Ele olhou para a tela e suspirou. Minha mãe. Eva ficou tensa. A sogra. A mulher que amara Catherine. Que provavelmente a odiaria. Atenda, ela disse. Ela tem direito de saber. Richard atendeu, colocando no viva voz. Mãe. Richard Arthur Aldridge. A voz era firme, aristocrática. Acabei de ver o vídeo mais absurdo da minha vida. Me diga que é montagem. Não é, Richard disse calmamente. É verdade. Pedi Eva em casamento. Ela aceitou. Vamos nos casar. Silêncio do outro lado. Você perdeu completamente o juízo? Provavelmente. Mas estou feliz. Pela primeira vez em anos, mãe, estou realmente feliz. Ela é a empregada, Richard. Ela é a mulher que amo, ele corrigiu. E mais importante, é a mulher que Mia ama. A mulher que cuidou da minha filha quando eu não conseguia. Que trouxe luz de volta para esta casa. E Catherine? A voz tremeu. Minha filha, que você jurou amar para sempre. Eu amei Catherine, Richard disse suavemente. E sempre vou amar a memória dela. Mas ela se foi, mãe. E eu tenho o direito de viver. De amar novamente. Catherine teria querido isso. Como você sabe? Porque ela me disse, Richard admitiu, e Eva viu lágrimas em seus olhos. Na última conversa que tivemos antes do acidente. Ela disse que se algo acontecesse com ela, eu não deveria me fechar. Que deveria encontrar alguém que me fizesse feliz de verdade. Alguém que fosse parceira, não apenas esposa de papel. Outro silêncio. Vovó. Mia se aproximou do telefone. É a Mia. Minha netinha. A voz suavizou imediatamente. Como você está, meu amor? Feliz. Muito feliz. Porque agora eu tenho uma mãe de novo. E ela é maravilhosa. Você vai gostar dela, vovó. Prometo. Ouviram um suspiro longo do outro lado. Eu preciso de tempo para processar isso. A avó finalmente disse. Mas Richard, se essa mulher faz você feliz, se faz minha neta feliz, então quem sou eu para julgar? Richard fechou os olhos em alívio. Obrigado, mãe. Só não me faça esperar muito para conhecê-la. E Richard? A voz ficou séria novamente. Trate-a bem. Não cometa os mesmos erros. Não vou. Prometo. Desligaram. Richard puxou Eva para um abraço apertado. Viu? Nem tudo é tempestade. Mas tempestade ainda havia. Helena não ficou quieta. Tentou vender história para tabloides, mas sem provas reais, ninguém quis arriscar processo. Tentou sabotar negócios de Richard, mas os sócios viram o vídeo da coletiva e, surpreendentemente, muitos apoiaram. Sua honestidade foi refrescante, disse um parceiro. Num mundo de fachadas, você escolheu verdade. Isso tem valor. A escola de Mia foi mais complicada. Algumas famílias retiraram seus filhos, recusando-se a deixá-los perto da menina do escândalo. Mas outras abraçaram a história. Pais divorciados. Famílias reconstruídas. Pessoas que entendiam que amor não seguia regras sociais.
A professora de Mia ligou pessoalmente para Richard. Só queria dizer que aquela menina é incrível. O que ela fez, a coragem que demonstrou, ela é especial. E vocês estão criando uma pessoa notável. Eva chorou quando Richard contou. As semanas passaram. A imprensa perdeu interesse gradualmente. Novos escândalos surgiram. A vida continuou. Mas dentro da mansão Aldred, tudo mudara. Eva não era mais empregada. Richard insistira. Contratou uma governanta nova, uma senhora gentil chamada Marta que adorou Mia imediatamente. Eva agora era simplesmente Eva, noiva, futura mãe, parceira. Ela ainda se sentia estranha às vezes. Tomando café na mesa principal, não servindo. Sendo servida. Mas Richard sempre a puxava de volta, lembrando que ela pertencia ali. Um mês depois do pedido, Richard encontrou Eva no jardim. Ela estava plantando flores com Mia. As duas rindo, sujas de terra, completamente felizes. Ele ficou observando por longos minutos, memorizando a cena. Esse era seu futuro. Esse era seu lar. Richard. Mia ouviu. Vem plantar com a gente. Vou sujar o terno. Ele protestou fracamente. E daí? Eva sorriu. Você tem outros 1000. Ele riu. E foi. Ajoelhou-se ao lado delas na terra, terno caríssimo esquecido, e plantou flores. Papai? Mia disse enquanto trabalhavam. Sim, amor? Você acha que a mamãe Catherine teria gostado da Eva? Richard parou. Olhou para Eva, que também parara, insegura. Sabe o que eu acho? Ele disse pensativamente. Acho que sua mãe teria amado Eva. Porque ela teria visto o que eu vejo. Alguém que ama você incondicionalmente. Alguém que me faz querer ser melhor. E sua mãe sempre quis isso para nós. Então ela estaria feliz? Estaria. E sabe por quê? Porque nós estamos felizes. E era isso que ela mais queria. Mia sorriu e voltou a plantar. Eva olhou para Richard com lágrimas nos olhos. Ele segurou sua mão suja de terra e sussurrou. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que é possível recomeçar, que amor não acaba, apenas se transforma, e que família não é perfeição, é escolha. Eu escolho você, Eva, todos os dias. Eu também te escolho. E ali, naquele jardim, sujos de terra, cercados por flores e risos, eles eram família. Finalmente. Completamente. 6 meses depois. A capela estava decorada com flores brancas e douradas. Simples. Elegante. Íntima. Apenas 50 convidados. Família próxima. Amigos verdadeiros. As pessoas que importavam. Eva olhou-se no espelho do quarto de preparação. O vestido era de renda delicada, não o vestido extravagante que revistas de sociedade esperariam. Mas era perfeito. Era ela. Você está linda. A voz veio da porta. Eva virou-se. A mãe de Richard estava ali. Eleanor Aldred, a matriarca que ela tanto temera conhecer. Nos últimos meses, as duas haviam desenvolvido relacionamento cauteloso, mas genuíno. Eleanor viera jantar 3 vezes. Conhecera Eva de verdade. Vira como ela cuidava de Mia. Como amava Richard. E lentamente, a desconfiança transformara-se em respeito. Depois em carinho. Obrigada, Eva sussurrou. Eleanor entrou, fechando a porta atrás de si. Trazia algo nas mãos. Uma caixinha antiga de veludo azul. Quero que você use isto. Abriu a caixa, revelando um colar de pérolas delicado. Era de Catherine. Eva recuou instintivamente. Eu não posso. Pode sim, Eleanor segurou sua mão. Catherine teria querido. Ela não era perfeita. Nenhum de nós é. Mas ela amava meu filho. E amava Mia. E se estivesse aqui, sabe o que ela faria? Eva balançou a cabeça, lágrimas ameaçando cair. Ela te agradeceria, Eleanor disse suavemente. Por amar a filha dela quando ela não pode mais. Por fazer meu filho sorrir novamente. Por trazer luz de volta para esta família. Então use o colar. Não como substituta dela. Mas como continuação. Como ponte entre o que foi e o que será.
Eva deixou Eleanor colocar o colar. Olhou-se no espelho novamente. E pela primeira vez, não viu a empregada insegura. Viu uma mulher. Uma noiva. Uma mãe. Ela teria gostado de você, Eleanor disse, observando-a. Catherine sempre admirou pessoas autênticas. E você é a pessoa mais autêntica que já conheci. A música começou. Eva caminhou pelo corredor da capela com o coração acelerado. Ali estava Richard, esperando no altar. Terno impecável. Olhos azuis fixos apenas nela. Sorrindo de uma forma que ela nunca imaginara ver. Ao lado dele, Mia como daminha. Vestido branco rendado. Cabelos com flores. Segurando as alianças como se fossem o tesouro mais precioso do mundo. Eva chegou ao altar. Richard estendeu a mão. Ela a segurou. Você está deslumbrante, ele sussurrou. Você também. O padre iniciou a cerimônia. Mas Eva mal ouvia as palavras. Estava perdida nos olhos de Richard. No sorriso de Mia. Na sensação de finalmente estar onde pertencia. Richard Aldridge, o padre disse. Aceita Eva Clarke como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Aceito, Richard respondeu firme, sem hesitação. Eva Clarke, o padre virou-se para ela. Aceita Richard Aldridge como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Eva olhou para o homem diante dela. O homem que escolhera lutar contra o mundo por ela. Que desafiara convenções. Que amara sem medo. Aceito, ela sussurrou. Depois mais alto. Aceito. Trocaram as alianças. Simples. Douradas. Eternas. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Richard a puxou devagar, como se saboreasse o momento. E a beijou. Não o beijo apaixonado do escândalo. Mas algo mais profundo. Promessa. Compromisso. Amor verdadeiro. Os convidados aplaudiram. Mas foi Mia quem roubou a cena. Agora sou filha oficial. Ela gritou, pulando. Risos encheram a capela. Richard e Eva se ajoelharam. Abriram os braços. Mia correu e se jogou entre eles. Você sempre foi minha filha oficial, Eva sussurrou. Mas agora é no papel também. E no nome. Vou ser Amélia Aldridge Clarke. Amélia Clarke Aldridge, Richard corrigiu com sorriso. Tanto faz. Mia riu. O importante é que agora somos família de verdade. Sempre fomos, Eva disse, lágrimas escorrendo. Desde o primeiro dia que você segurou minha mão. A festa foi no jardim da mansão. O mesmo jardim onde haviam plantado flores meses atrás. Dançaram. Riram. Celebraram. Helena não apareceu. Ninguém sentiu falta. Ao final da noite, Richard levou Eva até o gazebo iluminado por luzes de fada. Mia dormia nos braços de Eleanor, exausta de felicidade. Em que está pensando? Richard perguntou, abraçando Eva por trás. Que há um ano, eu era apenas a empregada invisível, ela disse suavemente. E hoje sou esposa. Mãe. Parte de algo maior. Você sempre foi parte de algo maior. Richard virou-a nos braços. Só precisava que reconhecêssemos. Que eu reconhecesse. Valeu a pena. Eva tocou o rosto dele. Cada lágrima. Cada medo. Cada julgamento. Valeu a pena por isto. Por nós. Eu te amo, Eva Aldridge, Richard disse. E vou passar o resto da vida provando isso. Eu sei, ela sorriu. Porque já vem provando. Desde o dia em que escolheu lutar por mim em vez de fugir. Beijaram-se sob as luzes do jardim. Dois corações que encontrarão-se no lugar mais improvável. Duas almas que desafiaram o mundo para estar juntas. 5 anos depois. Mia tinha 11 anos agora. Crescida. Confiante. Feliz. Ela estava no jardim com os irmãos gêmeos, Thomas e Lily, 3 anos, filhos de Richard e Eva. Eva observava da janela da cozinha, mão no ventre levemente arredondado. Grávida novamente. Uma menina. Que se chamaria Catherine. Richard entrou, abraçando-a por trás, mão sobre a dela no ventre. Em que está pensando? Eva sorriu,
a mesma pergunta de sempre. Que a vida é estranha, misteriosa, perfeita. Concordo. Sabe o que a terapeuta de Mia me disse ontem? Eva virou-se para ele. Disse que Mia é a criança mais emocionalmente saudável que já atendeu. Que ela tem compreensão de amor e família que adultos levam décadas para desenvolver. Porque teve você, Richard beijou sua testa. Porque aprendeu que família não é sangue ou sobrenome. É escolha. É amor. É estar presente mesmo quando é difícil. E ela escolheu certo. Eva riu. Escolheu a empregada em vez das socialites. Ela escolheu a mãe. Richard corrigiu. Não a empregada. Nunca foi sobre posição social. Era sobre coração. Do jardim, Mia gritou. Mãe, pai, venham ver o que Thomas fez. Eva e Richard saíram juntos. Encontraram um menino coberto de terra, orgulhoso de ter cavado o buraco mais fundo do mundo. Lily aplaudia. Mia ria. E naquele momento, cercados por filhos, terra, bagunça e amor, Eva percebeu. Ela não era mais a menina pobre que aceitara trabalho de empregada para sobreviver. Não era mais a mulher invisível que amava em silêncio. Era a esposa, mãe, parceira, amada. Era Eva Aldred. E essa menina de 6 anos, agora com 11, que um dia estendeu a mão e disse: eu escolho você. Tinha mudado tudo. Porque às vezes, o maior amor começa com a escolha mais simples. E às vezes, a família que escolhemos é mais forte que qualquer convenção. Richard puxou Eva para um abraço, observando os filhos. Obrigado, ele sussurrou. Por quê? Por ter sido escolhida, ele sorriu. E por ter escolhido ficar. Eva olhou para ele. Para as crianças. Para a vida que construíram. E respondeu com a única verdade que importava. Eu sempre fico. Porque amor verdadeiro não conhece hierarquia. Não vê posição social. Não se curva ao julgamento. Amor verdadeiro apenas escolhe. E continua escolhendo. Todos os dias. Para sempre. Fim. E assim termina a história de Richard, Eva e Mia. Uma história que nos ensina que família não é definida por sobrenomes, status ou convenções sociais. Família é escolha. É estar presente. É amar sem medo, mesmo quando o mundo inteiro julga. Mia tinha apenas 6 anos quando estendeu a mão e disse: eu escolho você. E com essa escolha simples, ela mudou 3 vidas para sempre. Porque no final, o amor verdadeiro não pergunta quem você é. Ele pergunta quanto você está disposto a lutar. E você, está disposto a lutar pelo que realmente importa? Se essa história te emocionou, deixa o like. Compartilha com alguém que precisa acreditar em recomeços. Se inscreve no canal. E me conta nos comentários, qual foi a parte que mais te impactou? Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. Nos vemos na próxima história. Até lá, lembra, o amor mais forte é aquele que ousa ser verdadeiro. Um beijo no coração, e até breve. Bye bye.